Imagine uma estrada antiga e traiçoeira, que serpenteia pelas colinas secas e rochosas entre as cidades de Jerusalém e Jericó, um percurso famoso por seus perigos ocultos, onde salteadores se escondem entre as pedras afiadas e o sol do meio-dia queima a pele como fogo impiedoso. Nessa trilha de incertezas e solidão, um homem simples segue seu caminho, talvez um peregrino voltando do templo com o coração ainda cheio das orações da manhã, carregando suas poucas posses em um saco ao ombro. O ar está pesado de poeira, o silêncio interrompido apenas pelo som de seus passos cansados. Mas, em um instante, o horror irrompe como uma tempestade repentina. Um grupo de ladrões surge das sombras, ferozes e sem piedade, como predadores à espreita. Eles o cercam, arrancam suas roupas com violência, espancam-no com porretes e punhos até que ossos se quebrem e sangue escorra abundante, misturando-se à terra seca. Ele cai inerte à beira da estrada, meio morto, o corpo convulsionando em agonia silenciosa, o rosto inchado e irreconhecível, os olhos semicerrados suplicando por socorro que o destino parece negar. O vento sopra devagar, carregando o gemido fraco de sua respiração, enquanto moscas começam a se aproximar do ferimento aberto, e o mundo segue indiferente ao seu redor. Pelo mesmo caminho passa, logo depois, um sacerdote, homem de alta posição no templo, suas vestes brancas imaculadas contrastando com a poeira da estrada, o turbante adornado simbolizando sua santidade perante Deus e os homens. Ele avista o corpo mutilado de longe, reconhece a tragédia, mas algo detém, talvez o medo de se contaminar com sangue, violando as leis rituais de pureza que regem sua vida, ou talvez a pressa para cumprir deveres sagrados em Jericó, onde o espera um ritual importante. Seus lábios murmuram uma prece rápida pelo sofredor, mas seus pés apressados o levam para o outro lado da estrada, deixando o homem à mercê do sol impiedoso e da solidão absoluta. O sacerdote desaparece na curva, seu coração protegido pelas tradições, mas vazio do amor que pulsa no Evangelho. Não demora muito, e surge um levita, outro guardião da lei mosaica, servidor dedicado do altar, com passos ritmados e olhar atento às escrituras que carrega na memória. Ele para por um momento, observa a cena de desespero com olhos calculistas, avalia o risco de tocar no ferido, pondera as consequências para sua reputação e pureza cerimonial. O coração dele, endurecido por anos de formalidades religiosas, não se comove o suficiente para agir. Ele também cruza para o lado oposto, seus sandálias ecoando na distância, abandonando o irmão em sofrimento como se fosse apenas uma interrupção incômoda em sua jornada sagrada. A estrada volta ao silêncio, quebrado apenas pelos suspiros débeis do homem caído. Então, quando toda esperança parece perdida, aparece um samaritano na cena, um viajante de uma nação rejeitada, descendente de povos misturados e considerado impuro pelos judeus, alvo de desprezo e ódio ancestral por diferenças religiosas e étnicas. Seu jumentinho carrega provisões modestas, e ele mesmo veste roupas simples de quem labuta no campo. Ao ver o homem judio agonizante, seu coração se enche de uma compaixão visceral, um amor que ignora todas as barreiras de ódio histórico. Lágrimas brotam em seus olhos enquanto ele desmonta rapidamente, ajoelha-se na poeira suja ao lado do ferido, ignorando o risco de assaltantes ou contaminação. Com mãos calejadas e ternas, ele primeiro verte vinho de seu odre sobre as feridas abertas, limpando o sangue coagulado e aliviando a dor ardente com o álcool desinfetante. Em seguida, derrama óleo precioso, suave e curativo, massageando cada corte e contusão com o cuidado de um pai por seu filho amado. Ele rasga tiras de seu próprio manto para enfaixar os machucados, imobilizando braços e pernas quebrados com firmeza gentil. O samaritano levanta o corpo exausto e o coloca sobre o jumentinho, caminhando ao lado, sustentando-o para que não caia. Ele o conduz até uma estalagem próxima, um lugar humilde de paredes de adobe, cheiro de feno fresco e lume acolhedor, onde o estalajadeiro o recebe com surpresa. Ali, durante toda a noite, o samaritano vela ao lado do ferido, refrescando sua testa com panos úmidos, oferecendo goles de água fresca, cantando baixinhos salmos de consolo para acalmar sua febre. Ele sacrifica seu próprio sono e conforto, trocando curativos à luz de uma lamparina tremeluzente, orando em silêncio por restauração divina. Ao raiar do sol, quando o céu se tinge de rosa suave, ele chama o estalajadeiro a um canto discreto e entrega-lhe 2 denários de prata reluzente, valor suficiente para semanas de cuidados generosos. Cuide bem dele, meu amigo, diz com voz cálida e resoluta, e tudo o que mais gastar com sua recuperação, eu te reembolsarei integralmente quando retornar por esta estrada.
Sem perguntas sobre o passado do ferido, sem exigência de gratidão, apenas um compromisso inabalável de amor prático e sacrificial. O samaritano parte então, deixando para trás não só um homem salvo, mas um testemunho vivo do reino de Deus em ação. Meu amado irmão em Cristo, essa parábola narrada por Jesus em Lucas 10 e 25-37 não é mera história folclórica das páginas antigas da Bíblia, ela é um raio de luz divina perfurando as trevas de nossa humanidade cotidiana, um convite amoroso do Mestre para examinarmos o espelho de nossas almas neste exato momento de janeiro de 2026. Veja como o sacerdote e o levita, figuras de autoridade religiosa, portadores de todo o conhecimento das escrituras e rituais sagrados, passam ao largo do sofrimento alheio, deles tinham a forma da piedade, as vestes da santidade, as palavras de oração nos lábios, mas faltava-lhes o essencial, o coração contrito e quebrantado que Deus não despreza, conforme o Salmo 51 nos ensina. Suas religiões eram como figueiras sem fruto, belas por fora, mas estéreis no amor prático que define os filhos do Altíssimo. Já o samaritano, esse o inimigo social, o outsider rejeitado por gerações de preconceito, revela o verdadeiro DNA do céu, compaixão que dói, amor que custa caro, graça que não discrimina origens, classes ou credos. Pondere isso com o coração aberto, querido amigo, em quantas estradas poeirentas cruzamos diariamente em nossa vida agitada. Nas calçadas movimentadas da cidade, nos feeds intermináveis das redes sociais onde almas clamam por esperança em comentários esquecidos, nas conversas familiares onde um ente querido sangra emocionalmente por trás de um sorriso forçado, ou no trabalho estressante onde colegas carregam fardos invisíveis de ansiedade e solidão. Deus não nos mede pelo número de likes ou aplausos do mundo, mas pela disposição de parar, ajoelhar-nos na poeira incômoda do próximo e derramar nosso óleo de encorajamento. Lembre-se de Jesus, o bom samaritano supremo, desceu das alturas celestiais para nos encontrar meio mortos em nossos pecados, limpou-nos com seu sangue precioso, enfaixou-nos com sua palavra e pagou integralmente nossa dívida na cruz. Como não imitá-lo? Em um mundo polarizado por ódios étnicos, políticos e digitais, seja você o canal de reconciliação, estendendo a mão para o vizinho diferente, o amigo em crise financeira, a criança abandonada emocionalmente na escola, transformando estranhos em irmãos pelo poder do amor bíblico vivo. Essa lição nos confronta carinhosamente: indiferença é o maior pecado moderno, mas um ato de bondade pode reescrever destinos eternos. O samaritano não esperou permissão divina nem aplausos humanos, ele agiu porque o amor de Deus transbordava nele. Da mesma forma, quem ouve esta palavra agora, pergunte-se: em quem é o ferido o que Deus colocou hoje em meu caminho? Talvez o colega de trabalho deprimido após uma demissão, a mãe exausta criando filhos sozinha, o idoso solitário no asilo, ou até o estranho no trânsito que cortou você com raiva, mas esconde uma dor profunda. Que essa parábola desperte em nós um avivamento pessoal, um fogo santo que nos impulsione a viver o Evangelho não só em cultos aos domingos, mas em botas no chão, mãos sujas de serviço, corações expostos à vulnerabilidade do outro, especialmente quando nos identificamos com o caído, pois todos nós já fomos resgatados assim. Meu querido, minha querida, permita-me estender este aconselhamento como um abraço longo do céu, cheio de ternura paternal, para que você o carregue como um tesouro ao longo deste dia abençoado. Comece pela manhã com uma oração profunda e sincera: Pai amado, abre os meus olhos espirituais para enxergar os meio mortos ao meu redor, dá-me o coração compassivo do samaritano e a coragem de parar minha jornada apressada. Ensina-me a amar sem calcular custos, a servir sem esperar retribuição, e a ver em cada rosto o teu filho sofredor. Usa minha vida para ser estalagem de almas feridas. Fale isso em voz alta, sinta as palavras descerem como bálsamo em seu espírito. Em seguida, saia para a ação concreta, passo a passo, como quem constrói um altar vivo de obediência. Identifique uma pessoa específica hoje, ligue para um familiar distante que você sabe estar passando por lutas financeiras ou emocionais, ouça sem interromper, ofereça uma palavra de fé personalizada como: Deus é o teu provedor, e eu oro por ti agora. No supermercado ou na rua, sorria para o caixa estressado, pergunte-o como vai ser o dia, e, se possível, pague um pão extra para alguém necessitado. No trabalho ou na vizinhança, aproxime-se daquele colega isolado, convide-o para um café e compartilhe uma história de superação pela fé. Para o motorista irritado no trânsito, ore em silêncio por ele e, se surgir chance, acene com paz.
Essas ações simples podem ser o vinho e óleo para feridas que você nem ia ver. Não pare no superficial, cultive hábitos duradouros. Crie um diário do samaritano em seu celular, anotando diariamente uma boa ação realizada e uma oração pelo próximo ferido. Junte-se a um grupo de oração local ou online para compartilhar experiências de serviço, inspirando-se mutuamente como lenha que alimenta fogo. Se o cansaço bater, depois servir custa, como custou ao samaritano sua noite e seus denários, lembre-se de Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Recarregue-se na palavra, descanse nos braços do Pai, e volte renovado para a estrada. Por fim, à noite, reflita em quem cuidei hoje. O que aprendi sobre o amor de Deus? Seja farol nessa geração, ou viva essa parábola, e colherá frutos eternos de alegria transbordante. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo te guardem integralmente. Vá em paz, e seja a bênção. Amém.